Fala galera, beleza? Olha só, pessoal, neste momento não há outro tema de grande relevância no contexto da América do Sul. Estamos falando de um conflito. Esperamos que este não avance para a etapa armado, né? Que fala sobre um território que hoje se encontra aí como alvo de dois países. De um lado, Venezuela, do outro, Guiana. Estamos falando de quê, professor? A região de Essequibo, uma área que representa aproximadamente 70% do território da Guiana, antiga Guiana inglesa, e que no último dia 3 de dezembro, o presidente Nicolás Maduro, da Venezuela, convocou a população para um referendo, do qual ele queria consultar a sua população sobre a possibilidade da Venezuela anexar a região de Essequibo ao seu território. E o resultado desse referendo, que teve ali a participação de aproximadamente 50% dos eleitores, foi que 95% da população concorda com Nicolás Maduro, abrindo aí um xadrez que envolve, além destes dois países, o Brasil na condição de liderança regional, uma grande responsabilidade para o governo brasileiro diante de uma escalada de tensões na Europa, no Oriente Médio, na Ásia. Também a América do Sul entra nesse viés. Do outro lado, a gente vai ter os Estados Unidos. É a grande preocupação do governo brasileiro que atores de fora da América do Sul possam intervir nessa questão. Repito, Estados Unidos da América apoiando o país Guiana, tendo em vista, inclusive, que há uma parceria militar entre Estados Unidos e Guiana, do qual o território da Guiana se encontra na floresta amazônica, área de interesse dos Estados Unidos, não só interesse de biodiversidade, econômico, geopolítico, mas há o interesse militar, o que preocupa a soberania dos países da América do Sul. Do outro lado, Rússia, atual inimiga dos Estados Unidos, apoiando a Venezuela de Nicolás Maduro nessa questão. Professor, pelo amor de Deus, por que que nós temos esse cenário neste momento de grande instabilidade mundial? Bom, são vários tópicos que a gente tem que trazer para você compreender essa parada. Um ponto importante é o contexto histórico, um longo contexto histórico que eu resumi aqui em 4 pontos importantes. Repito, é muito vai e vem desse território, mas de maneira bem simples e objetiva, eu trouxe 1811, que vai ser o quê? A independência da América Espanhola, mais precisamente ali da Venezuela, Simão Bolívar e todo aquele contexto. Então, no momento em que Venezuela, no começo do século XIX, se torna independente, este território que nós chamamos de Essequibo, que fica na margem oeste do rio que leva o mesmo nome, Rio Essequibo, pertencia, olha só, num primeiro momento pertencia à recém-independente Venezuela. Mas, naquele contexto, não havia só a presença dos espanhóis e portugueses aqui na América do Sul. Além deles, franceses, holandeses e ingleses. Daí as 3 irmãs, as Guianas, Guiana que vem de território com muita água. Hoje temos a Guiana Francesa, que não é um país, é um território ultramarino da França. Então, quem nasce na Guiana Francesa é francês, ainda pertence à França. Suriname, sua vizinha, Suriname, antiga Guiana
holandesa e que hoje é um país independente, e a Guiana, nosso objeto de estudo, que era a Guiana inglesa e que desde 1966 é um país independente. Então prestem bem atenção. Quando Venezuela se torna independente dos espanhóis, o que chamamos de Essequibo, o território de Essequibo, pertencia a sua estrutura geográfica. Porém, logo em seguida, naquele cenário de grande instabilidade da independência da América Espanhola, 1914, olha só, os ingleses tomam posse da Guiana, um acordo com os holandeses. E é exatamente nesse cenário, é exatamente nesse contexto onde houve uma imprecisão para a delimitação da fronteira entre a Guiana Inglesa, um território que pertencia à Inglaterra, ao Reino Unido e à recém-independente Venezuela. Então, logo no início, vai ser o problema de delimitar essa fronteira. E aí, professor, esse equívoco vai pertencer a quem? Começa o imbróglio onde? No final do século XIX, em 1899, a gente vai ter a sentença de Paris que vai conceder, numa estrutura jurídica internacional, a Guiana, aos ingleses, obviamente, a Inglaterra era a grande potência daquele cenário, o território de Essequibo, ao Reino Unido, à Guiana Inglesa, e continua acontecendo ao longo do século XX todo esse cenário de disputa, só que naquele primeiro momento, nos primeiros momentos, não havia um grande interesse, que não sabia o tamanho da riqueza que aquela região, que hoje nós sabemos a grande importância de recursos naturais. Então esse bate-bola vai e volta, a ONU é criada em 45, ela entra no cenário para uma decisão, e essa decisão não é tomada, ela é jogada para frente, até que em 1966 houve o Acordo de Genebra, que oficialmente você vai ter ali a tentativa de negociar a delimitação dessa fronteira entre agora recém-independente Guiana e o território da Venezuela. Até que, no ano de 2015, olha o salto que eu vou dar, no ano de 2015, a petrolífera estadunidense ExxonMobil, hoje uma das maiores indústrias do mundo, vai fazer um estudo na região e, de fato, ela vai descobrir que na região do norte da América do Sul há uma imensa riqueza petrolífera. Olha aí, galera, além, presta atenção, da riqueza que eu tenho aqui na floresta amazônica, que você vai ter uma diversidade de povos originários na fronteira da Guiana com o Brasil, que é o estado de Roraima, assim como Venezuela. Você vai ter muito ouro, diamante, professor, o Monte Roraima, que até tema de novela já foi exatamente o contrabando. Então há um grande problema, há a riqueza natural, há o problema do garimpo ilegal, há a ineficiência dos três países na fiscalização daquela região fronteiriça e, além desses recursos, ouro e diamante, você vai ter a introdução do petróleo, que hoje, segundo a própria Petrobras, que delimita uma área muito importante chamada margem equatorial. Olha aí, galera, a margem equatorial, o professor já está na margem. A margem equatorial, segundo a Petrobras, é uma gigantesca área de petróleo que vai do litoral do Rio Grande do Norte, olha aí, galera, do litoral do Rio Grande do Norte aí, ó, até as Guianas, chagas abertas, professorzinho, exatamente. Obviamente, ao Brasil vem somente até a nossa fronteira. Porém, as petrolíferas do mundo, com destaque para a ExxonMobil, ó, Guiana, aqui há uma riqueza gigante que, segundo os especialistas, a quantidade de petróleo que há no litoral da Guiana
equivale a aproximadamente 75% de todo o petróleo existente no Brasil. Então nós estamos aí diante de uma área com muita riqueza petrolífera, daí o interesse da ExxonMobil, fazendo com que, inclusive, Guiana se torne o país com maior nível de crescimento real econômico no mundo, na atual conjuntura, o que proporciona também o crescimento econômico de Suriname, que também já começa a explorar esse petróleo, assim como os franceses na região da Guiana Francesa. Então há um interesse chamado petróleo, diamante, ouro, mas o carro-chefe é o petróleo que Venezuela, diante de uma grande instabilidade que vivencia há mais de 10 anos, desde a morte de Chávez, que ocorreu em 2013, o país já não vinha bem com Hugo Chávez, aquela grande intervenção estatal, socialismo do século XXI, a grande instabilidade na contramão do neoliberalismo acontecendo na América Latina. Ele decide promover uma ruptura com o sistema, gerando uma grande instabilidade, uma fuga de capital estrangeiro no país, levando num primeiro momento a um crescimento econômico, mas em seguida uma crise sem precedentes que ainda hoje, mais de 10 anos de chavismo na Venezuela, há uma crise gigantesca que envolve, inclusive, o contexto latino-americano. E aí, devido à sua instabilidade política, crise econômica, suspensão do Mercosul, inclusive em 2017, estabeleceu-se que na Venezuela teremos eleições em 2024. Olha aí, galera. E nesse cenário pré-eleitoreiro, Hugo Chávez decide... Nicolás Maduro, professor. O Chávez já foi. Nicolás Maduro decide consultar a população e trazê-la para ele, já pensando na eleição do ano que vem, criando aquele cenário que vem acontecendo no mundo inteiro, inclusive no Brasil, o nós contra ele. Quem for a favor de Essequibo ser anexada vai estar com o governo, quem não for a favor não está com o governo, gerando uma polarização no país. E essa crise sem precedentes que, sem dúvida, preocupa a geopolítica da América Latina, na qual o Brasil tem um papel importante na mediação desse conflito existente entre Venezuela e Guiana. Beleza? Valeu, galera. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.